Olá, sou o pastor Eliseu. Estamos dando início a mais um programa Renovação. Sou aqui da Igreja Batista da Redenção. Muito obrigado por me receber aí na tua casa. É com muita alegria que nós estamos iniciando mais essa programação cheio da bênção de Deus para a sua vida. Hoje, com uma palavra que eu tenho certeza que vai falar muito com você. Estamos vivendo aí um tempo de crise espalhado por todo o país, mas também vivemos uma crise no meio da Igreja de Cristo, no mundo, né? E eu quero trazer uma palavra hoje sobre os inimigos da cruz de Cristo. Palavra essa que já foi extraída da própria Bíblia, né? pelo apóstolo Paulo, e eu uso essa mensagem para mostrar a você que tem nos assistido que existe uma diferença grande da Igreja de Cristo na terra. E que muitas pessoas estão confundindo essa igreja. Uma palavra muito forte, uma palavra que eu tenho certeza que vai mexer com algumas pessoas, que vai falar com algumas pessoas. Mas a nossa preocupação aqui é trazer algo de verdade para o seu coração. Acho que é isso que você tem visto aqui nas nossas pregações, é isso que você tem visto nos cultos na sua casa, que nós temos feito através das mensagens que são pregadas. Então fique com essa palavra, eu tenho certeza que essa mensagem é extraída do céu para a sua vida. Nossa única intenção é falar as verdades da palavra de Deus. Muito obrigado pela audiência. Eu queria agradecer de coração a você que tem nos assistido. Mais uma vez, eu gostaria de fazer um convite especial para você, para sua família. Venha estar conosco. Se você está cansado, se você não acredita mais no sistema igreja, por causa de tantas coisas que você já viu, que já deve ter passado. Quantas pessoas que me procuram aí, que estão decepcionadas, porque foram traídas, porque na igreja que era um lugar para ser abençoado, na igreja que era para ser um lugar de alegria, talvez você foi entristecido, talvez você foi traído dentro de uma própria igreja. Eu quero dizer para você, nem tudo está perdido. Existem sim profetas em Israel, como diz a palavra, que estão dispostos a viver por essa verdade. E aqui na Igreja Batista da Redenção é o nosso propósito, e eu faço um convite especial para a sua vida, para que você venha nos conhecer. O nosso endereço passa na tela da sua TV. Venha nos conhecer, venha estar conosco, tem espaço. O espaço aqui é grande para você, para a sua família. Enfim, se você tiver o desejo de nos conhecer, de conhecer esse ministério, venha estar conosco. Um convite no meu coração para a sua vida. Deus abençoe. Fique agora com essa palavra, fique agora com essa mensagem, e nós queremos voltar. Eu quero voltar aqui para as considerações finais. Os inimigos da cruz de Cristo. Se prepare, palavra forte. Palavra que vai mexer com algumas estruturas. Mas que Deus fale aos corações. Até daqui a pouco. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo 3. Versículo 18, e nós vamos ler 18 e 19. Prometo não ser muito longo nessa noite, porque nós temos ainda a ceia. Graças a Deus. Filipenses, vamos lá? Capítulo 3, versículo 18. Porque muitos há, dos quais repetidas vezes vos disse, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Versículo 19. Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória assenta no que é vergonhoso, os quais só cuidam das coisas terrenas. Pela leitura já deu para sentir, né? Eu quero falar hoje mais uma vez sobre os inimigos da cruz de Cristo. Amém? Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, não precisa colocar não, eu vou compartilhar só com os irmãos aqui. Você também pode deixar a sua Bíblia fechadinha aí, depois a gente vai anotando se você quiser. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, no versículo 8, diz assim: se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Vou repetir a frase. É um versículo que é uma frase. Se a trombeta der um som incerto, quem vai se preparar para a batalha? É uma pergunta, né? E o que significa essa expressão? Quando você fala de trombeta na Bíblia, a Bíblia ela tem umas figuras de linguagem, né? Uma linguagem, às vezes, figurada, para você entender, e algumas coisas que a Bíblia fala no sentido figurado, ela quer dizer algo. E o que quer dizer essa expressão,
se a trombeta for incerta, por exemplo. Trombeta, na Bíblia fala de palavra. Trombeta, na Bíblia, fala de alarde, de você anunciar a palavra de Deus. E o significado dessa palavra tem a ver com, na verdade, com os falsos mestres. Homens cheios de engano. Hoje eu vou bater forte. Vou bater forte hoje. E sabe por que mais uma vez vem no meu coração repetir isso? Porque nós estávamos conversando sobre isso, Josué, mais alguns pastores, e parece que os anos vão se passando e as coisas estão piorando. E é vergonhoso hoje o que nós estamos vendo. É vergonhoso o que nós estamos vivendo. E sabe, de repente, irmãos, eu vejo que as pessoas ficam caladas, mas vai sobrar também até para quem fica calado nessa noite. Até para quem fica quietinho vai sobrar nessa noite. Sabe aqueles falsos mestres com aparência de cordeiro? Já viu algum desses? Mas sendo lobos destruidores? Que estão pregando palavras falsas, mentirosas, e destruindo milhares de vidas. Tem uma passagem que Jesus disse assim que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Tem gente que atribui tudo isso a Satanás. É atribuído a Satanás. Mas você sabia que essa palavra, pelo contexto, ela também é atribuída aos falsos mestres? Porque o que tem de gente hoje fora do evangelho e fora da igreja não é pouco. E isso é no nosso país inteiro. A vergonha é em todo o nosso país. Aqueles que pregam aquelas campanhas, aquelas correntes, que falam o tempo todo de prosperidade daqui, prosperidade dali, que levam o povo a só buscarem as coisas dessa terra. É o que nós acabamos de ler lá. Esses falsos pastores estão destruindo o rebanho. Eles estão formando ovelhas fracas, que não conseguem discernir nada, não conseguem discernir o que tem na sua mão direita e aquilo que tem na sua mão esquerda. Tem um povo aí servindo a Deus, que não consegue enxergar 1 metro de distância da sua frente, não tem discernimento de nada. Pessoas, na sua maioria, problemáticas. Pessoas, na sua maioria, frustradas, decepcionadas. Pessoas que estão sendo escravas, na verdade, até do próprio diabo. Pois alguns até prestam serviço para ele. Sabe quando um pastor presta serviço para o diabo? Quando ele, por exemplo, eu estou revoltado com algumas coisas, irmãos. Esses dias quase que eu coloquei um panfleto aqui para vocês verem, mas como a gente aparece aí é perigoso até me procurarem aqui para poder tirar satisfação comigo. Mas estou revoltado com igrejas sérias, que tem o nome de igreja séria, distribuindo panfleto aí de venda, não sei se é venda, mas com certeza deve vender, oferecendo objeto ungido, sabonete ungido. É vergonhoso o que nós estamos vendo, irmãos. Sabe aqueles... oferecendo aquilo que Jesus... Você já ouviu alguma vez na Bíblia Jesus fazendo isso? Oferecendo alguma coisa ungida para alguém? Alguns desses líderes pensam até que servem a Deus. Mas para mim, na minha concepção, são lideranças malignas. Malignas. Cheias de enganos, que ensinam mentiras para o povo. O profeta Isaías já advertiu muitos anos antes de Cristo vir. Seria um povo que inventaria mentiras.
Agora eu quero falar uma coisa para vocês. Talvez você já participou disso, talvez você já viveu isso. Mas uma pessoa que vai na igreja e leva para casa. Eu falei que hoje eu não estou... irmãos, o louvor falou tanto comigo hoje que eu ia poupar alguma coisa. Mas não vou poupar nada aqui não. Não vou poupar nada não, Lucão. Vou deixar a coisa rolar. O que você acha? Deixa, não? Pessoas que levam para casa rosa ungida e outros objetos qualquer, sabonete, essas coisas todas aí, dizendo que vão ser abençoadas por causa de tais objetos, estão cancelando a cruz de Cristo e trazendo para suas vidas maldições e até destruições. Eu quero trazer aqui hoje a cruz de Cristo. Quantos estão aqui comigo? Sabe por quê, irmão? Porque se um dia você cair nesse, você vê acontecendo isso, pode ser que você um dia foi enganado como eu já fui. Mas a palavra de Deus aqui, o Senhor quer esclarecer a sua igreja, para que você saiba ser um crente maduro na fé, e saber discernir entre o certo e o errado, aquilo que Deus quer e aquilo que Deus não quer, aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. E hoje eu quero falar exatamente, ir contra os inimigos da cruz de Cristo, porque o evangelho que está sendo disseminado nos nossos dias, não é, como eu já disse a semana passada, não é o evangelho de Cristo. Você está aqui ainda, não? Amém? Esses falsos mestres estão pregando palavras incertas, palavras que aparentemente são agradáveis, mas seu fim são palavras de morte. E quantos cegos estão deixando de se levar por tais palavras? Defendem com unhas e dentes as falsas doutrinas. Defendem com unhas e dentes os falsos mestres. E não se rendem à palavra de Deus, que condena todas as práticas citadas. Tem pessoas, irmãos, que defendem aquilo que ela aprendeu contra a palavra que é pregada. E ainda fica incitado quando recebe uma palavra dessa. Se revolta. Quando é muito mais fácil você olhar para a palavra. O apóstolo Paulo alertou contra tais pessoas, dizendo: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, agora a glória deles é a infâmia, visto que só se preocupa com coisas terrenas. Não é esse o retrato que temos visto nos nossos dias? Pessoas materialistas, que se preocupam só com as coisas dessa terra. Dizem assim: tenho que ter meu carro, tenho que ter minha casa, tenho que ter a minha empresa. Só assim eu serei abençoado. Só assim eu serei próspero. A maioria das pessoas que nós hoje pregamos o evangelho, elas estão muito preocupadas com isso. E os falsos mestres estão ensinando só isso. Acham que prosperidade é isso. Só que se você olhar na Bíblia, Jesus nunca chamou isso de prosperidade. Jesus chegou uma vez a dizer que isso são as demais coisas. Não é isso que ele disse? Mas nunca ele disse que isso era a prosperidade que você devia buscar. Só que as pessoas, elas valorizam as demais coisas. As demais coisas é a promessa de Deus. E Ele é fiel. Amém, querido? Eu não estou pregando aqui pobreza e nem miséria para ninguém. Eu não estou dizendo aqui que você tem que ser, para ser crente, você precisa ser miserável, não pode ter carro, não pode ter casa. Se você estiver ouvindo e entendendo isso, eu quero te dizer, você está enganado, não é isso que eu estou dizendo, não. As demais coisas é promessa de Deus, Deus é fiel e pode cumprir na minha e na sua vida. Mas esse não é o propósito do evangelho na igreja. E nunca poderia ser. Então, prosperidade não é sinal de que Deus está presente. Prosperidade, quando eu digo prosperidade nesse sentido, o terreno que as pessoas buscam. Mas aqueles que guardam a palavra de Deus e buscam primeiro o seu reino, de nada tem falta. E por fim ainda tem visto a glória de Deus.
Portanto, se o que estão pregando por aí é contrário aos ensinamentos que Jesus ensinou, é a trombeta dando som incerto. É outro evangelho, como está escrito em Gálatas 1:8. Então a trombeta dá som incerto. Quanto aos falsos mestres, distorcem a palavra de Deus, pregam suas heresias, falam palavras persuasivas e com isso estão levando muitas vidas para o inferno. 1 Timóteo 6:1 diz assim: todos os servos que estão debaixo do jugo considerem seus senhores dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes não os desprezem, porque são irmãos. Antes os sirvam melhor, porque eles que utilizam do seu bom serviço são crentes e amados. Ensina estas coisas. Se alguém ensina alguma outra doutrina diversa e não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, ciúmes, suspeitas maliciosas, disputas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que é piedade e é só fonte de lucro. Romanos 6,17 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles, porque tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas ao seu ventre, e com palavras suaves e lisonjas enganam os corações dos inocentes. A Bíblia nos adverte contra tudo isso. A Bíblia nos adverte contra os falsos mestres. A Bíblia adverte contra os inimigos da cruz de Cristo. Só que, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje, essas igrejas estão lotadas até a tampa. Estão cheias. Estão cheias. E eu não tenho inveja disso, não. Não estou falando aqui com inveja. E não estou falando sobre isso. E se você está achando que eu estou pregando isso porque eu tenho inveja deles, está muito enganado, queridos. Muito enganado. Deus tem nos levantado aqui para algo diferente. Amém? Nosso compromisso aqui não é compromisso. Sabe por que eu não tenho inveja, querido? Porque eu sempre digo aqui que eu não me considero dono de nada. Tudo que tem aqui não é meu. Eu não estou promovendo algo para mim, não. Quantos estão aqui? Então deixa eu ir para a introdução da mensagem. Inimigos da cruz de Cristo. Foi abordada em uma outra mensagem que eu gostaria de pregar novamente, porque observando os anos que vão se passando, as coisas têm se tornado cada vez piores. E eu vejo a importância de uma igreja posicionada, também mostrar àqueles que já estão conosco há algum tempo, e até aqueles que de uma forma ou outra vêm nos acompanhando. Saibam que o tempo está passando, mas nós continuamos posicionados no mesmo propósito que Deus nos chamou. Amém? Amém, queridos? Eu queria falar, sabe qual é um inimigo da cruz de Cristo? E um dia eu abordei sobre esse assunto. Eu queria falar sobre, rapidamente, mas fazendo uma leitura aqui, a respeito do que é o que nós vemos hoje nas igrejas. O que hoje nós vemos também na nossa igreja. E nós temos que tomar cuidado para isso não aconteça conosco. Amém? Eu preguei uma vez sobre o humanismo e sobre o cristianismo. Lembra dessa pregação? Hoje, o que se vive na igreja é muito mais humanismo do que cristianismo. O humanismo é a centralidade no homem. O cristianismo é a centralidade em Cristo. Estamos falando sobre isso. O cristianismo aborda a vida de Cristo e a sua vinda ao mundo, como todas as suas implicações, morte e ressurreição. Deixa eu falar uma coisa para você. Se Cristo não ressuscitou, diz a palavra, em vão é a nossa pregação, irmãos. A cruz de Cristo, ela veio estabelecer um novo concerto para o povo, para a humanidade. A cruz de Cristo, ela representa uma nova aliança, um novo começo e recomeço para um povo. A cruz de Cristo representa a libertação. A cruz de Cristo representa a salvação. A cruz de Cristo representa muito mais do que você ganhar uma casa própria. A cruz de Cristo não é essa banalização que estão fazendo com o evangelho hoje, não. Essa bagunça aí, essa pedição de dinheiro aí, essa não é cruz de Cristo, não.
Cruz de Cristo é muito mais. Cruz de Cristo é para buscar o caído, o miserável, o mais rude pecador. A cruz de Cristo é para isso, meu irmão. Aleluia. Levanta suas duas mãos ao céu. Não perca a oportunidade, não. Nós estamos debaixo da cruz de Cristo, aleluia. Esse é o Evangelho. Bata palmas ao Senhor. Louvado seja o nome dEle. Esse humanismo, ele envolve apenas o ser humano com todas as suas complicações. Enquanto o cristianismo revela Cristo, se esvaziando da sua glória divina, o humanismo, ele propõe a glorificação do homem em um formato divinizado. O centro do cristianismo é Deus, como homem. O cerne do humanismo é o homem como se fosse um Deus. Preste atenção se você está servindo a Deus ou se você está servindo o homem. Amém? Você que gosta de idolatrar esses pregadores famosos aí, que pagam até para que eles, para ouvir as suas mensagens. Saber discernir entre o cristianismo e o humanismo é básico para a saúde emocional, para o pleno desenvolvimento espiritual dos crentes. As semelhanças são táticas da aparência enganadora e a camuflagem torna o caçador invisível à presa. E não é de admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 11:14. A especialidade do inferno é a fraude e a carência humana é a porta da entrada desse ardil. Você entendeu? A fraude do inferno é promover isso. Porque tem muita gente carente dentro da igreja. As pessoas não se conformam com o Evangelho. As pessoas não se conformam com o sacrifício de Cristo. O que Cristo fez parece que não é o suficiente. Ele se torna maldito por todos nós. Ele paga o preço mais caro do mundo. E ainda parece que para alguns não é o suficiente. Ainda precisa de um subterfúgio. E a fraude do Evangelho dos inimigos de Cristo está por aí em toda parte. Mas nós estamos aqui para defender esse Evangelho, amém? Estamos aqui para levantar a nossa cabeça, amém? E você não ser enganado, irmão. Então, louve a Deus, você é minoria aqui hoje, mas é uma minoria que está com a mente totalmente aberta para isso. O predador seleciona sempre a presa fraca ou ferida para acossar, e a religião busca as pessoas mais carentes para enlaçar. Todos nós somos de algum modo carentes emocionais, porém os mais necessitados são os mais atacados pelos caçadores das almas. Jesus mostrou que Satanás cogita das coisas dos homens e nunca das coisas de Deus. O humanismo é perito em conquistar pessoas com enredamento dos cuidados e atenções especiais. Pessoas que precisam de cuidados especiais, que estão sempre muito mal resolvidas emocionalmente, são as pessoas preferidas do humanismo, dos falsos mestres, dos lobos vorazes, para destruir a sua alma. A valorização do ego é a isca da maior importância para pescar uma alma carente. Por isso, a religião investe pesado na contratação de babás para pajear os desprovidos de maior percepção, a fim de torná-los como aqueles guris sobreviventes imaturos. Tem pessoas que você precisa trazer uma palavra de leitinho porque ela não cresce. Aí o pastorzão vira babá de púlpito. Tem que ficar sempre massageando o ego. Isso tem uma intenção por trás. Quanto mais fraco o povo for, quanto mais incauto o povo for, quanto menos sabedoria o povo tiver, é muito mais fácil para ludibriar. É muito mais fácil enganar um povo que não tem nenhum conhecimento daquilo que é verdade. É por isso que milhares de pessoas estão sendo enganadas todo dia.
E o abismo está cada vez mais cheio de pessoas que estão se afastando do Evangelho. E quanto você acha que o número cresce, mais se esvazia o reino daqueles que não querem crescer. O amor ágape, ele nunca massageia o ego. Sabia disso? O amor ágape não massageia o ego, nem superprotege a alma carente. O cristão não escolhe o objeto do seu amor, tampouco ama alguém movido por qualquer outra condição que não seja o próprio amor. Por outro lado, a filantropia humanista requer sempre uma contrapartida e descarta todos aqueles que não rendem tributos ou galardões para os seus promotores. Você sabe que uma pessoa é humanista quando o seu discurso visa cativar as pessoas com lisonjas, pegajosas e ladinas cortesias. Você é um vencedor. Você pode todas as coisas. Você consegue o que você quiser. Essas palavras que mais atraem as pessoas, irmãos. Tanto é que Jesus, quando ele promovia, e as pessoas só iam atrás de Jesus porque Jesus promovia bênçãos, milagres. Mas a palavra de Jesus não era essa palavra que muitos pregam aí, não. Quando Jesus falava, a multidão esparramava. Porque as palavras de Jesus, se você pegar Mateus e você ler Mateus todo, você vai ver as mensagens de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Não eram ensinamentos promovendo o homem, não. Sempre os ensinamentos de Jesus promoviam o reino do Pai. Amém, queridos? Eu não consigo terminar essa mensagem hoje, mas eu quero que você fique atento, querido. O cristão é uma pessoa tratável, mas não é viscosa. É amável, mas não vive, não precisa de viver de elogio a qualquer custo. É gentil, embora nunca use o jogo jeitoso da sedução. A marca do relacionamento do cristão é conveniência respeitosa, de um amor sincero e sem contraponto ou sem contrapeso. Um cristão fidedigno deve incentivar o irmão, mas nunca lisonjear. A lisonja é moeda podre para escravizar as pessoas mais carentes. Amém, queridos? A palavra ela não é a palavra doce de elogio que vai fazer você melhorar a sua vida, não. É a palavra de Deus que vai trazer cura para a sua alma carente. O amor do cristão, o verdadeiro amor do cristão não negocia afetos. No Evangelho, não existe casa grande e senzala. Não existe. Eu nunca ouvi falar de um cristão verdadeiro que fosse canonizador de barro, de vaso de barro, ou canonizador de santos de barro. O cristianismo não aceita incensório de personagens. O culto cristão ele é totalmente centralizado na Trindade. Amém? É no Pai, é no Filho, é no Espírito Santo. Deus é o único motivo da finalidade da nossa adoração. Nós estamos aqui por causa de quem? Por causa de mim, por causa de você? Ou por causa de Deus? Então Ele é o motivo, Ele é a finalidade da nossa adoração. Amém? No culto a Cristo, só Cristo merece a honra. Só Cristo merece a glória. Só Cristo merece o louvor. Só Cristo merece a tua adoração.
Mas onde ficam essas personalidades? Essas personalidades que se lixem, porque no culto a Cristo, só Cristo merece a honra. Aleluia! Bata palmas ao Senhor porque Ele merece. Glórias a Deus. O humanismo cultua a cultura humana e mediante atrativos fascinantes fica aliciando os incautos para o seu espetáculo de entretenimento. O show humanista é uma atração chamativa que aprisiona os adeptos através dos efeitos especiais, da lambidela, da arenga da lambidela. A preocupação do humanismo, vamos pular aqui, é só materialista. Mas eu gostaria hoje de falar dos hábitos que os inimigos da cruz de Cristo têm. Mas eu queria falar também, fazer você entender aonde você se encontra no Evangelho de Cristo aqui. Amém? Aonde você pode se encontrar. Então pegue a Bíblia aí, abra comigo em Lucas 10, 30. Eu quero fazer uma analogia rápida dessa passagem. Eu quero falar sobre os inimigos da cruz de Cristo agora, nessa segunda parte, fazendo uma analogia em cima da parábola do bom samaritano. Vamos lá. Olha o que diz ali, é uma passagem bastante conhecida. Eu queria ler com vocês. Jesus, prosseguindo, disse: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram, espancando-o, retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. De igual modo também um levita chegou àquele lugar, viu e passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou perto dele e vendo-o encheu-se de compaixão. E aproximando-se atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, e pondo sobre sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte tirou dos 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que gastares a mais eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Até aí. O primeiro grande inimigo da cruz de Cristo, que eu vejo nessa passagem, eu queria fazer uma analogia figurada dessa passagem. O primeiro grande inimigo da cruz de Cristo são os ladrões. Fala comigo, os ladrões. Obrigado, pastor Eliezer. Você falou bem forte, né? Fale comigo, igreja, os ladrões. Quem são os ladrões, Tota? Aquele que vem te assaltar na igreja? Sabe quem são os ladrões, querido? Os negociadores da fé. Aqueles que estão usando e vendendo caro aquilo que foi conquistado por um alto preço. Aquilo que foi pago já. Sabe aquele negócio? Eu pago isso. Eu paguei caro. Ninguém tinha condição de pagar isso. E isso aqui eu vou te entregar, para que você cuide dele para mim. Aí você pega isso, tirado de lá, você vai pensar que eu estou falando contigo, né? Você pega isso, Josué, leva para Maceió. Só que isso aqui, querido, já foi pago, viu? Só que não tem, isso aqui não tem mais preço aqui. Nenhum preço pode conquistar isso aqui. O preço que eu paguei, nenhum dinheiro do mundo pode ser mais pago. Jesus falando para você. Então você vai cuidar disso para mim, tá bom? Passa isso aí para as pessoas. Mas eu quero um favor seu. Você vai entregar para cada um sem nenhum preço. De graça. De graça. Não é 10, nem 1.000, nem 2.000, nem 20.000, nem 30.000. De graça. Tá bom, negociador? Você vai ser o negociador disso aqui. Quero que você saia distribuindo isso aqui para todo mundo que você encontrar. Mas faça um favor para mim. De graça. Todo aquele que tiver fome, todo aquele que tiver sede, você manda pegar, de graça.
Beleza? Vai fazer isso? Aí o Josué pega isso e sai distribuindo isso. Só que para distribuir isso eu levo, mas eu cobro 20 mil. Eu levo, mas eu cobro 10 mil. Eu levo, mas eu cobro 2 mil. Tem uns que está começando agora, 200. E tem trouxa igual eu, às vezes paga. Eu não vou falar que tem trouxa igual outras pessoas, porque às vezes vou achar que eu estou xingando algumas pessoas. Mas como eu me incluí, também tem uns trouxa que paga. E fica esse mercado barato de mercadores. Conforme a valorização do produto, na minha pessoa é mais caro. E aí vira essa bagunça que nós estamos vendo aí. E aí a igreja, e aí os promotores desse evangelho falso, mentiroso, evangelho inimigos da cruz de Cristo, eu só tenho um nome para dar para essas pessoas: ladrões, salteadores, bandidos, que às vezes rouba a pessoa, tira o que a pessoa nem tem, deixa espancada no chão, quase morta, tira tudo que ela tem e fica ali jogada. Esses são os ladrões. Quantas pessoas que olham para mim e falam assim: pastor, nenhum presta. E eu sou obrigado às vezes a ficar envergonhado diante dessa fala, porque verdadeiramente tem muitos homens ladrões, e às vezes nós somos comparados a esses ladrões. E esse evangelho barato aí, que o cara chora para pedir dinheiro na televisão, não. Não dá. Não dá para ficar convivendo com isso e ficar calado. E aí depois as pessoas vêm todas machucadas. Aí não querem mais saber de igreja nenhuma. Não querem saber mais de nada. Sabe por quê? Porque eles quase matam, destroem tudo que a pessoa tem. Tem gente aqui no nosso meio que já passou por isso. E às vezes não acreditam mais no evangelho. Não é isso que nós estamos falando, Josué? As pessoas falam assim: eu não acredito mais nesse evangelho não. Por quê? Porque você conversou com uma mulher esses dias aí, o que ela estava falando lá para você? No hotel? Que ela não quer saber mais de Jesus não, porque toda a vida na igreja ela só foi decepcionada. E aí Jesus decepciona alguém? E as igrejas estão cheias, e os homens se sentem donos dela. Mas só tem uma palavra para esses caras: ladrões. A palavra de Deus diz assim: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi-me, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um pacto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências prometidas ao meu servo Davi. Oh, meu irmão, Deus tem um compromisso comigo e com você. Esse é o evangelho da cruz de Cristo, não pode ser anulado por causa dessas coisas erradas. O evangelho de Cristo não pode deixar de ser pregado por causa desses falsos mestres. Ainda que a igreja fique vazia, ainda que você queira ir para outro caminho, eu não deixarei de pregar sobre a cruz de Cristo, aleluia, que salva e leva o homem para o céu. Aleluia. Quantas vidas estão sendo hoje destruídas? Aí generalizam todos os pastores como são corruptos e ladrões. Essa é a palavra que tem. Porque um dia caíram nas mãos desses enganadores. Quantos que estão fora do evangelho, machucados, destruídos, quase mortos, por terem caído nas mãos desses safados, salteadores, bandidos, usurpadores daquilo que não é de direito seu? Usa o nome de Jesus ainda, usa o nome da cruz ainda. Homens espertos, que batem palmas e a mão no peito e dizem assim: eu sou o pastor mais rico do mundo. Até o dia que você cair na mão de Deus, miserável. Até o dia que Deus fala assim: chega, basta. Até o dia que chegar alguém e fala assim: chega com essa palhaçada. Homens espertos que estão se enriquecendo à custa. Antes andava de Brasília velha,
Hoje se orgulha de andar de BMW, de Mercedes, de helicóptero, de ter jatinho. Hoje se orgulha de subir, de ser popstar no meio do povo evangélico. Chega e todo mundo levanta para aplaudir. Ai, Deus me perdoe para não falar o que eu quero. Que eu consiga me controlar aqui no nome de Jesus. Porque a culpa também é desse povo que não se converte. Homens que se orgulham de fazer parte da elite, de conhecer pessoalmente a presidente. Parabéns, fique com ela. Minha intenção não é falar mal de pastor porque eu sou um deles. Minha intenção não é falar mal de igreja porque eu também sou um deles. Não é também querer fazer uma diferente porque eu também sou um deles. Mas a intenção aqui, irmãos, é denunciar os inimigos da cruz de Cristo. Amém? Ai, aleluia. Essa semana vai dar pane no computador. Alguma coisa vai acontecer que essa mensagem não vai entrar no ar. Tem que orar. Temos que orar hoje. Irmãos, levanta sua mão porque você está num lugar sério. Amém? Amém. Pastor, eu só vim visitar. O problema é seu. Ninguém veio visitar, Josué. O problema é seu, querido. Agora você vai ter que ouvir. Não tem como fugir da verdade, da palavra. Leva isso para você na sua casa, irmão. A igreja tem chance ainda, a misericórdia se tem. A igreja tem chance ainda, tem. Sabe por quê? Porque um dia Cristo, Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Se Ele morreu, Ele não está morto, Ele está vivo, porque Ele ressuscitou, aleluia. A igreja não cultiva e nem adora um Deus morto. A igreja cultiva e ela adora um Deus que está vivo, à destra do Pai, intercedendo por nós. E se Ele está vivo, Ele tem poder nas suas mãos para desfazer, para destruir, para dissipar todos aqueles que se levantam contra o seu evangelho, aleluia. Bata palmas a Ele. Deus começa a acordar essa igreja morta que está por aí. As pessoas começam a falar assim: sai dela, irmão. Você tá vendo que tem um homem te usando, sai desse lugar. Fica lá servindo a homens, não. Vai servir a Deus em qualquer outro lugar, mas não fique servindo a homens corruptos e enganadores, não. Não faça isso. E eu estou terminando o primeiro ponto. O segundo ponto. O segundo inimigo da cruz de Cristo, eu quero falar só desses dois, que é tão perigoso quanto o primeiro. O primeiro é o ladrão. Está escancarado, né? O cara não dá para. Mas o pior do que o ladrão, eu acho que é o religioso, o que tem espírito de religiosidade, o legalista. Esse é o pior do que ladrão. Quero falar de desses que indiferentes. Sabe os indiferentes? O religioso, o legalista, ele é pior do que o ladrão até. Porque ele, pode ver, ele age num outro aspecto. O cara estava caído no chão lá, o que ele fez? Passou de largo. Não é problema meu. Não quero me contaminar com isso, não. Eu já faço a minha parte. Eu cuido do que é meu. Quem mandou o cara não cuidar do que é dele? E esse não é o evangelho da cruz de Cristo. Esse negócio de blindar a igreja
num espírito religioso, porque o legalista, ele é assim. O legalista, ele não vive pela graça, ele vive pela lei das ordenanças. Um legalista, ele acha porque se ele não trabalha de sábado, ele está tendo direito de alguma coisa. Esse é o legalista. O legalista, ele acha porque ele dá o seu dízimo, ele tem direito de todas as bênçãos de Deus. O legalista, ele acha porque ele vem aos cultos, Deus é obrigado a lhe abençoar, porque ele cumpre os mandamentos. Só que a lei se tornou maldita por causa dessa religião. Jesus veio para dar uma oportunidade, uma chance. Porque na cabeça do legalista, um cara igual aquele que estava aqui não tem direito nenhum. Uma mulher que está se prostituindo, outro não tem direito nenhum. Uma pessoa que está hoje caída não tem direito nenhum. O legalista, pode ver, ele é diferente. As portas são fechadas para o seu mundo. Olha o que Jesus disse. Vós fazei as obras de vosso pai. Replicaram-lhe eles. Nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Respondeu-lhe Jesus. Se Deus fosse o vosso pai, vocês me amariam. Porque eu saí e vim de Deus. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. A conversa de Jesus com os religiosos. Porque não compreendeis a minha linguagem? Sabe por quê? É porque vocês não resistem a ouvir a minha palavra. Jesus disse assim: vocês se fazem de bobinhos. Vocês se fazem de idiotas, porque vocês não suportam a minha palavra. Olha o que Jesus fala. Aí Jesus fica nervoso, igual eu aqui, eu fiquei hoje. Sabe o que ele falou, Tota? Sabe quem é o vosso pai? Vosso pai é o diabo. Esse é o vosso pai. Porque ele é homicida desde o princípio. E nunca se firmou na verdade. Porque ele não há verdade. Quando ele prefere mentira, fala do que ele é próprio. Porque é mentiroso e pai da mentira. O religioso legalista, só a sua igreja é a verdadeira. Só a sua tradição é a que serve. Se orgulha de ser filho de Abraão, mas não se preocupa com o próximo. Não tem amor pelas almas, pelos perdidos pecadores. Se preocupa com os templos suntuosos. Se preocupa em se cuidar e cuidar da elite que sustenta a obra. Prefere colocar vendas nos olhos para não enxergar o pecado dentro da igreja. Esses são os legalistas que nunca querem tratar com o pecado porque têm medo de ferir as pessoas que estão frequentando o culto. O seu compromisso antes é com a sua religião, antes é com a sua igreja, antes é com a sua denominação. A minha denominação, ela existe já desde que começou. Quem é essa igrejinha aí? Começou há 12 anos, está pensando que é o quê? A minha religião, ela é a verdadeira. Eu faço parte do bispo, eu faço parte do episcopado, você faz parte do filho do cão. É isso que faz parte. Irmãos, o nome de Jesus são inimigos da cruz de Cristo. Mas Deus está à procura do samaritano, amém? Será que tem samaritano aqui nessa noite? Deus está à procura do bom samaritano. Esta é a religião verdadeira, viu? Quer ver as características do samaritano? Estou terminando em 2 minutos, porque tem ceia. Aquele que tem compaixão por aquele que está caído. Quando você vê um caído, você fala o problema é dele, ou você fala assim, que pena que ele está caído?
aquele que tem compaixão, aquele que desce da sua cavalgadura. Sabe? Está passando, está por cima, está no púlpito. É aquele que desce e ainda vai escutar. A Bíblia fala que ele auscultou, quer dizer, ele se encurvou para ver se ainda estava vivo. Está vivo? Está respirando ainda? É aquele que pega os primeiros socorros. Vou cuidar dele agora, porque a necessidade dele agora não é vou cuidar das suas feridas. Unta-lhe as feridas com óleo. Joga o vinho. Cuida dele. Daquele que pega nos ombros. Coloca na sua cavalgadura. Leva até a hospedaria. Entrega ao hospedeiro. Faço questão de colocar do meu bolso, de pagar. Cuida dele para mim. Vê que diferença? Cuida dele para mim. Ata suas feridas. Mas que interesse você tem? Eu não estou falando de interesse. Não estou falando de interesse nenhum aqui não. Eu vou, mas vou voltar. E se tiver mais alguma coisa devida, eu faço questão de pagar. O Evangelho da cruz de Cristo, antes, ele é dar do que receber. Se você está vivendo um Evangelho que você mais dá do que recebe, você está vivendo um Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo você tem que dar antes de querer receber. Mas o que eu ganho com isso, disse Pedro. Jesus disse assim: 100 vezes mais nessa vida, e por fim ainda a vida eterna com o Pai. Bata palmas ao Senhor, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos de volta e eu queria agradecê-lo por você ficar até o fim e ter ouvido essa palavra. Você é o meu convidado especial e eu queria fazer uma oração para você, para sua família, para sua casa. Talvez você, eu não conheço a sua vida, mas talvez o Espírito Santo tenha falado com você de tal maneira que você recebeu essa palavra no coração. E eu não conheço a tua história, não conheço a tua vida, não sei quem você é, a quem essa palavra possa ter alcançado, mas se alcançou você, eu gostaria nesse momento de fazer uma oração para a sua vida. Fique com essa oração que eu quero fazer para você agora, uma oração especial para a sua vida. Se você puder fechar os seus olhos onde você estiver, eu gostaria de fechar os meus aqui e orar para você. Pai querido e Pai amado, eu quero orar por essa vida, Pai, que nesse momento teve um encontro especial com a Tua palavra, Senhor, uma palavra de esperança, uma palavra de crédito, que ainda ela possa ter no coração o desejo ainda de encontrar, Senhor, com as verdades do Senhor. Que essa palavra possa permanecer, Senhor, e fazer vida nesse irmão, nessa irmã, nesse amigo que está nos ouvindo nesse momento. Que o Senhor possa estar fazendo com que ele, cada vez mais, Pai, reconheça as verdades do Senhor. Muito obrigado, Pai, e eu te agradeço no nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde, e querendo Deus, estaremos sempre juntos nessa mesma programação. Fique com Ele, e Deus abençoe toda a sua casa e toda a sua família. Até mais, até a próxima programação. Sua família é bênção de Deus, a graça e o amor os encherão, a provisão do Pai com os filhos seus.
Alexandre Rodrigues. Alexandre Rodrigues é uma empresa qualificada no segmento de montagens, instalações, manutenção e automações elétricas e eletrônicas, hidráulica e pintura. Seja na sua casa, no seu prédio, comércio ou empresa, a Alexandre Rodrigues conta com profissionais altamente qualificados, prezando pela qualidade e eficiência nos serviços prestados. Alexandre Rodrigues. Aluzine Ferramentas. Monte seus móveis planejados de uma forma simples, rápida e com total precisão. Aluzine Ferramentas. Agora é possível qualquer pessoa montar móveis planejados através de nossos exclusivos gabaritos de montagem. Utilizando dispositivos de fixação para montagem como cavilhas, VB, minifix, rafix e dobradiças, você conseguirá montar facilmente o seu móvel desejado. Monte lindos móveis planejados com simplicidade, rapidez e precisão. Aluzine Ferramentas. Com 5 lojas para melhor atendê-lo, 3 lojas em Americana e 2 em Piracicaba. Laços de fita, pijamas, lingerie, moda praia e fitness. Na hora de comprar medicamentos, passe na Drogaria Americana de sua cidade e veja a diferença. Na Drogaria Americana você encontra as melhores marcas de medicamentos genéricos com até 92% de desconto. 92% de desconto é só na Drogaria Americana. Pode pesquisar. Só uma grande rede pode oferecer grandes descontos. A rede de farmácia do seu jeito é a Drogaria Americana.